Quantas vezes a gente não baixa o valor da diária porque passa por períodos ociosos, sem reservas? Ou quando a gente dá uma espiada na acomodação vizinha, no concorrente da nossa hospedagem, e vê que está cobrando mais barato. E quando a gente reduz a diária, fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que essa é a melhor forma de precificar a diária da acomodação que eu administro? E logo vem a resposta. No final do mês, quando paramos para fazer as contas e vemos que mal dá para pagar as despesas fixas. Fica no 0 a 0. Aí está muito claro que tem alguma coisa errada, não é mesmo? Na aula de hoje, eu vou te explicar por que os anfitriões que faturam pouco, faturam baixo, cobram diárias baratas. E o que você pode e deve fazer para conseguir mais reservas, mesmo cobrando diárias mais altas. É isso mesmo que você entendeu. Então, fica aqui comigo e solta a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Henrique e eu sou o fundador do Mi Casa Sua Casa. Se você ainda não me conhece, Mi Casa Sua Casa é o meu negócio que eu administro acomodações por temporada e também tenho esse viés aqui de educacional, ensinar anfitriões, gestores de hospedagem e administradores de acomodações como aumentar o faturamento em pelo menos 30%. E hoje eu vou trazer um tema que é o calcanhar de Aquiles. Isso daqui que eu vou trazer hoje, praticamente, para não dizer todos, praticamente todos os anfitriões ou pessoas que trabalham com hospedagem já passaram ou estão passando nesse momento, que é o dilema ali da precificação. Eu não sei se você já reparou, mas no mercado de hospedagem é muito comum a gente se deparar com anfitriões ou gestores de hospedagem que tem essa dor. Que dor? Ah, eu estou cobrando uma diária barata, eu baixo o preço, às vezes não vem reserva. Eu baixo a diária, diminuo o valor, quando chega a reserva e você para fazer conta, mal dá para pagar as despesas fixas. E parece que é um beco sem saída. Ou cobra o valor que acha que é justo e não consegue resultado, não consegue reserva, ou tem que baixar a diária a ponto de ficar desvantajoso, não fazer sentido para aquela acomodação. Chega no ponto que fica trabalhando para quê? Para pagar as contas. E aí isso não é legal. Então hoje a gente vai entender por que isso acontece e como que a gente consegue virar esse jogo, o que está por trás, né, de anfitriões de acomodações que faturam baixo. Por que esses anfitriões que faturam baixo, que não conseguem explorar todo o potencial de rentabilidade, todo o potencial de faturamento da sua acomodação, seja uma temporada, seja uma pousada, porque não consegue explorar isso e precisa ficar cobrando diária barata. E hoje, aqui nessa aula, é o que você vai aprender, tá beleza? E eu quero te deixar bem à vontade, se tiver algum tema que você se interessa ou alguma dúvida, deixa nos comentários, sabe por quê? O tema de muitas aulas que eu gravo, eu pego a ideia de comentários de pessoas como você, porque a ideia desse canal é gerar conteúdo, é gerar valor de forma que consiga te ajudar a ter resultado. Então, nada melhor que você que está me assistindo, colocar aqui nos comentários qual tema mais te ajudou, com aonde você ficou com dúvida. Quem sabe no futuro eu não gravo um vídeo para responder uma pergunta, uma dúvida sua, tá beleza? E hoje eu quero começar falando o seguinte. Quando a gente fala de faturar baixo, a gente está falando aqui de um problema. Um problema. Um anfitrião, uma acomodação está faturando baixo. E esse problema pode ter vários sintomas que manifestam esse problema. E eu vou fazer uma analogia para você entender o que eu estou falando. Quando um parente, ou você está com febre, a febre não é um problema, a febre é um sintoma. Você concorda comigo que a sua febre pode ser gripe, pode ser coronavírus, pode ser várias outras coisas, sei lá, bactéria, pode ser um monte de coisa. A febre é uma manifestação, é um sintoma de um problema ali maior por trás, tá? E aqui, do que a gente está falando? A gente está falando de um problema que é faturar baixo, né? O que me incomoda muito nesse mercado? Ver muitas acomodações, muitos imóveis, muitas pousadas com muito potencial, decoradas, mobiliadas, bem equipadas, com boa localização, muitas das vezes, e não dão o retorno que poderiam. Então, qual que é o problema que a gente consegue enxergar ali? Um problema é faturar baixo. Agora, Henrique, não estou conseguindo faturar, não estou conseguindo explorar toda a rentabilidade. O que está acontecendo? A gente vai começar a analisar os sintomas, tá certo? E hoje eu vou trazer aqui um sintoma que é muito claro, que é muito comum no nosso meio, tá? Que é exatamente das diárias baixas. Então, não é difícil, muito pelo contrário, é muito comum a gente ver o quê? Anfitriões, gestores de hospedagem com pouco resultado, com baixo resultado,
né, cobrando barato, tá? Cobrando barato. Por quê? Porque eles ainda não aprenderam, não sabem como precificar. Então, hoje, nessa aula aqui, eu vou trazer, explorar exatamente a precificação. Porque o que acontece? Isso aconteceu comigo quando eu comecei, lá em 2016. Quando a gente não sabe, quando a gente está começando, a gente, de uma forma intuitiva, a gente começa a buscar as respostas. Só que aquela forma intuitiva, aquilo que nos protegeu no início, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que correr atrás de informação para quê? Para aprender como que faz. Precificação não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa natural, tá? E acaba que muitas pessoas, depois que entram, depois que começam, deixam-se levar pela forma que começaram a precificar, dando uma olhada no vizinho, vendo isso daqui, ouvindo opiniões, escutando a sua própria percepção. Só que não é isso. O que te fez começar não é o que vai te levar para o lugar que você quer. Tá? Então hoje eu vou trazer alguns temas, até trazendo pontos aqui da minha história, para você entender por que isso acontece. Isso é muito comum de acontecer e talvez até com você. Tá? Tem muitos mitos, tem muitas crenças sobre a precificação que enquanto a gente não trabalhar isso, os resultados não vão chegar. Qualquer negócio que seja, qualquer produto, qualquer tipo de serviço, quando a precificação não está ajustada, é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, de dar certo, de ir para frente. E não é diferente com a gente, no mercado de hospedagem ou principalmente no aluguel de temporada. O que acontece no aluguel de temporada? O aluguel de temporada é uma atividade, é um negócio relativamente novo. Por mais que ele esteja previsto na Constituição, né, o aluguel de temporada aqui no Brasil e na maioria dos países é uma prática legal, ele começou a ganhar notoriedade, volume, muita demanda com o Airbnb. Começou lá em 2007. E agora virou praticamente um fenômeno. Então, por que eu estou te contando isso? Porque o aluguel de temporada é uma atividade que é relativamente nova. Tem pouca informação, tem pouco conteúdo e as pessoas estão aprendendo. E olha que interessante, isso que eu vou falar aqui, poucas pessoas falam, é pouco disseminado. O aluguel de temporada, o anfitrião, é uma profissão, só que é uma profissão diferente das outras. É uma profissão diferente do médico, do advogado, do engenheiro, que eu gosto de chamar de profissões convencionais. Por quê? Eu sou engenheiro de produção. Como que é engenheiro? Eu estudei ensino fundamental, ensino médio e decidi prestar um vestibular, certo? Prestei vestibular para engenharia, estudei mais 5 anos de teoria, para depois fazer um estágio e só depois atuar. Olha como é uma carreira de uma profissão convencional. Agora vamos pensar com o anfitrião. Quando eu menos esperava, surgiu a oportunidade de administrar uma acomodação, um imóvel, no meu caso, de um parente. Então, o anfitrião, o aluguel de temporada, é uma quebra de padrão das profissões tradicionais. E por que eu estou falando isso? Porque diferente das tradicionais, que a gente estuda, teoria, faz estágio e depois vai exercer, o aluguel de temporada é o contrário. Você, quando menos esperava, surgiu uma oportunidade e você vai... você já ouviu falar no tal do Airbnb? Será que dá resultado? Será que não dá? E o que a gente faz? Vamos ver no que vai dar. Publica aí. Então, a gente aprende, minha amiga, meu amigo, na prática. Ali, ó, o nosso erro custa tempo, custa dinheiro, não custa folha de papel, não custa uma nota baixa. Então, o aluguel de temporada tem essa característica. Por que eu estou trazendo isso? Porque é natural, é muito natural que você, a maioria dos anfitriões não sabe precificar. É uma coisa nova, a gente aprende na prática e a coisa vai acontecendo. Só que não é porque a gente tem que aprender na prática que a gente tem que fazer, a gente não precisa melhorar e descobrir a melhor forma de fazer. E é isso que eu vou trazer aqui sobre precificação, porque precificação é um dos maiores, e na minha opinião é o maior calcanhar de Aquiles dos anfitriões. Tá? Se eu pudesse enumerar, o que você acha que é o maior problema que os anfitriões mais pisam na bola na hora de tomar a decisão de suas acomodações? Tem vários pontos. Mas o principal deles, na minha opinião, é a precificação. Tá? E aqui hoje eu quero trazer com você 5 formas de precificar. Algumas delas, na minha opinião técnica, não são a forma ideal. Tá? Se você precificar de algumas formas aqui, na minha opinião, você não vai conseguir extrair todo o potencial de rentabilidade ou de faturamento da sua acomodação. Outras formas são a forma que a gente deveria, na minha opinião. Tá? E por que eu falo isso? Porque eu tenho acomodações que eu administro, a gente está dando um baita resultado, né? Rentabilidade maior do que 20% ao ano, é uma coisa de louco.
E também conversando com outros grandes parceiros que estão nesse mercado há muito tempo e principalmente com muito resultado. Então, o que eu vou trazer aqui para você são as melhores práticas. É o que os anfitriões, os gestores de hospedagem, administradores de acomodações que mais têm resultado e mais são reservados e que mais faturam nesse mercado estão aplicando, tá? E aí eu quero trazer uma visão geral das formas de precificar, porque eu acredito que uma faz mais sentido que a outra, e eu quero que você me conte, depois você coloca nos comentários, não esquece que é importante para mim esse feedback, tá bom? Quero que você me conte qual forma você faz e por quê. É importante você responder o porquê para você se questionar, para você criar senso crítico se o que você faz sentido ou não faz. E assim a gente vai dando um passo de cada vez, tá certo? Eu vou te ajudar e você vai se ajudar. E se você quiser me ajudar, sabe o que você faz? Curte o vídeo, beleza? Encaminhe esse vídeo para um anfitrião, para um amigo que você acredita que esse vídeo pode ajudar, porque eu estou gerando esse conteúdo gratuito, você não está pagando nada para me assistir e você pode me ajudar também, assim como eu estou te ajudando com esse conteúdo, compartilhando esse vídeo. Ficamos combinados assim? E olha, deixa eu ser sincero com você. Antes da vinheta, né, quando eu falei, né, a introdução desse vídeo, eu posso imaginar que muitas pessoas pensaram, pô, parece bom demais para ser verdade. Porque o que eu falei que você vai aprender nesse vídeo aqui? Você vai aprender a conseguir mais reservas, mesmo cobrando diárias mais altas. E não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, não tem coisa milagrosa da noite para o dia. Eu vou ensinar aqui o que funciona e o que não funciona. Como eu te falei, o que os maiores players que mais têm resultado no mercado fazem. Agora, o que é importante você entender? O que eu vou falar hoje é uma peça do quebra-cabeça. São várias pequenas engrenagens que, somadas, juntas, fazem toda a diferença, tá? Mas essa daqui é uma das principais engrenagens. Mais uma vez, a gente vai falar de precificação. E para você que ainda tem o São Tomé, né, tem aquela desconfiança dentro da sua cabeça, e com toda razão, eu no seu lugar provavelmente teria os mesmos questionamentos, o que eu vou propor? Não é desafio, qual exercício eu vou propor? Olha só, por acaso, alguma vez que você estava dando uma olhada nos seus concorrentes, nas acomodações vizinhas, próximas, parecidas com a sua, você já se deparou com uma acomodação que, no seu julgamento, no seu entendimento, era uma acomodação um grau inferior, um grau abaixo da sua, mas você se surpreendeu por ela estar cobrando uma diária mais alta, ou com um calendário mais reservado do que a sua, ou seja, uma acomodação um grau abaixo, vamos dizer, entre aspas, inferior à sua, mais reservada, porque dá para ver no calendário lá do Airbnb se está reservado ou não, ou cobrando uma diária até mais alta que a sua. Muitos anfitriões passam por isso. E nesse momento eu quero que você se questione se essa acomodação ela está um degrau abaixo da que eu administro, como ela consegue cobrar uma diária mais alta e como ela consegue estar mais reservada do que a acomodação que eu administro. Não tem alguma coisa intrigante aí por trás, tá certo a palavra? Intrigante aí por trás? E é exatamente isso que eu quero que você entenda. O que é essa acomodação, o que esse anfitrião está observando, está aplicando, está executando que você não sabe, que você não aprendeu. Vou passar com você hoje aqui, tá? Então é importante você ter esse olhar, esse senso crítico, porque é isso que vai te ajudar a dar o próximo passo, a tornar o anúncio, a sua acomodação, um dos anúncios que mais faturam, mais reservados, com mais visibilidade. E hoje a gente vai ver uma importante engrenagem, que é a da precificação. Fechou? Então vamos lá. Por que anfitriões que faturam baixo cobram diárias baratas? E eu acho que talvez uma das melhores formas de eu te explicar isso é o seguinte, pessoal. Como precificar? Existem 5 formas que a gente pode basear a nossa precificação na acomodação que a gente administra. Mais uma vez, aqui eu estou falando de aluguel de temporada, aqui eu estou falando de pousada, aqui eu estou falando de albergue, aqui eu estou falando de hotel, aqui eu estou falando do mercado de hospedagem como um todo, certo? Então, existem 5 formas da gente se basear, tá? O que é importante você saber? Essas formas não são exclusivas. Você pode sim precificar usando mais de uma, inclusive eu recomendo, tá? Então vamos lá. A primeira forma, que é o mais clássico, tá? Isso acontece muito, e isso é da natureza humana. Todo mundo já fez isso, e mais uma vez, não é todo errado fazer isso. O problema é quando a gente fica refém, quando a gente só tem isso, e isso chega num ponto que começa a jogar contra a gente, tá? Qual que é a primeira forma? Isso aqui, ó, que eu chamo de percepção /
opinião. O que é isso? Fala a verdade. Quando você tem uma ideia de quanto a sua acomodação vale. Menos do que essa diária eu não aceito. Você tem uma percepção. Isso é da natureza humana. Eu já passei por isso alguma vez. Todo anfitrião que você perguntar vai ter um valor na cabeça. Agora, como ele chegou nesse valor, existem várias formas. O importante saber aqui é que cada pessoa tem uma opinião, tem uma visão. E isso é muito comum para quem está começando, né? Principalmente se o próprio proprietário administra o seu imóvel, que ele tem valor até sentimental que entra nessa conta. Mas é importante saber que é o seguinte, todo mundo tem isso. E não é errado, isso é natural, isso vai acontecer independentemente da vontade, tá? Todo mundo tem uma percepção de valor, quanto vale, quanto não vale. Quando você vai reservar, quando você vai viajar, você não sabe quanto que vale uma viagem de avião, uma passagem, você tem uma ideia. Você não tem uma ideia de quanto que vale uma hospedagem ali no lugar, destino que você escolheu? Aqui é a mesma coisa. Você tem uma ideia de acordo com todos os seus critérios, suas coisas, né, da sua vida subjetivas. Só que isso, que eu gosto de falar? Isso tende a jogar contra, porque é o seguinte, uma coisa é o que o mercado / os hóspedes pagam, outra coisa é o que você acha que vale. Então é muito comum que anfitriões, gestores de hospedagem, administradores de acomodações acharem que vale mais do que o mercado está pagando. E aí começar a falar, não, por menos que isso eu não administro. Existem muitos fatores, existem muitas variáveis por trás da precificação. E quando você ouve a opinião de outros, ou a sua opinião, ou você tem sua percepção própria, você tende a não considerar porque você não sabe. Ignorância no melhor sentido da palavra, você não tem acesso a essa informação do que está por trás da variável ali, o que está por trás do valor da diária, tá? E aí isso tende a te prejudicar, porque você com certeza vai ter situações de reservas que não pagam valor nem próximo do que você acha que vale. E aí a coisa começa a jogar contra você, tá? E aí o que pode acontecer? Você pode chegar no ponto de falar, não, prefiro vender o imóvel, prefiro alugar no convencional, prefiro fazer outra coisa, sei lá, deixar ele parado do que cobrar esse valor. Mas às vezes, aquela diária que você acha que não vale é inicial. Quando você faz um bom trabalho, você pode e deve aumentando a diária aos poucos, beleza? Enfim, eu não quero... O que acontece, pessoal? Eu não vou conseguir aprofundar todos os ciclos nesse vídeo. Inclusive, eu penso em gravar um vídeo só para esse. Na verdade, não, vou fazer melhor. Depois você me fala qual ou quais desses você quer que eu aprofunde. Eu gravo um vídeo, assim como eu estou gravando esse, para entrar no detalhe, porque é muito assunto. Aqui, eu estou abrindo a sua cabeça. O que eu quero que você faça também? Não, Henrique, vou ser sincero com você, eu precifico com base nesse, eu levo isso em consideração, esse não. Coloca nos comentários que é importante. Se eu entender, se eu enxergar que tem muitos anfitriões precificando de uma forma específica, e eu não acho que essa é a forma correta, eu vou fazer um vídeo para te ajudar. Então, me ajuda a te ajudar como? Botando no comentário o que você faz, o que você não faz. Por exemplo, você usa a sua percepção. Você, às vezes, escuta pessoas que estão no grupo de WhatsApp, o que elas falam. Eu tive que baixar para conseguir uma reserva. Isso influencia, você vai lá e baixa porque você teve esse estímulo externo. Pode ser sincero comigo, tá bom? Eu quero o seu bem. Para eu te ajudar, é igual quando você vai no médico. Eu preciso que você me fale o que está acontecendo para eu te ajudar da melhor forma, tá? Então, esse daqui eu botei em primeiro propositalmente, porque é o mais instintivo, é o mais natural que anfitriões, qualquer pessoa que vai entrar nesse negócio vai fazer, certo? Beleza. Agora vai entrar o segundo, que eu acho que também... Não, é bem... Para muitas pessoas é automático também, tá? E esse daqui... Deixa eu escrever. O que eu tô chamando aqui, tá? Calculando... E, pessoal, esse daqui foi o único dos 5 que eu não tinha um nome para ele. Então, tive que inventar um nome. O que é calculando custos? Isso é muito comum. O que o anfitrião faz? Ele pega todas as suas despesas, soma tudo. Vamos supor, sei lá, vamos botar 6 mil reais para ficar mais fácil. 6 mil reais. Dividiu por 30, deu 200. Beleza? 200 reais. Aí, o que ele pensa? 200, mas eu não vou ficar reservado 100%. Aí, em vez de 30, ele bota, sei lá, 70% de ocupação. 70% daria 21, né, dias. Aí ele pega 6 mil e divide por 21. Daria 300 reais. É mais ou menos essa conta que ele faz. Se minha diária for menos de que 300 reais, eu estou tendo prejuízo. Se for mais, eu estou tendo lucro, vamos dizer assim. E aí, ele meio que calcula os custos e faz uma média de quanto ele estima a taxa de ocupação anual, tá? 70%, foi meu exemplo aqui, 21 dias, né? 30, se a gente pegar 30 e multiplicar por 70%, dá 21 dias, tá? E aí, para facilitar o cálculo, eu botei 20, dividi 6 mil, que seria o valor dos custos das despesas fixas nesse exemplo,
6 mil dividido por 20, R$300 a diária mais ou menos, só para a gente entender. E aí o que ele pensa? Olha, eu não posso cobrar menos de 300. Eu não posso cobrar menos de 300, porque senão eu vou ter prejuízo. E aí, a pergunta que a gente tem que se responder, a pergunta que a gente tem que se fazer é, faz sentido? E a resposta é, faz. Por quê? Se você tiver só diária mais baixa, você não vai, né, você não vai lucrar, você não vai, enfim, você está trabalhando para ter. Só que, se você se basear por isso, você corre um sério risco de quebrar a cara, tá? Não necessariamente você, mas assim, eu vou te explicar o que está por trás. O que está por trás é o seguinte, o que o mercado paga, o que os hóspedes pagam é uma coisa. Os seus custos, as suas despesas são outra coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você entender meu ponto. Vamos supor que você fez um péssimo negócio. Vamos supor que você comprou um apartamento e pagou muito caro no financiamento. O que você vai fazer? Você vai pegar luz, você vai pegar internet, você vai pegar gás, você vai pegar condomínio, você vai pegar IPTU, você vai pegar tudo e também, nesse caso, o financiamento, a parcela, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai botar nessa conta. Se você fez, por exemplo, pode acontecer um mau negócio e você está pagando alto no financiamento, você vai pegar esse valor e vai fazer esse racional que a gente acabou de construir junto. Do exemplo, deu R$300. Só que, vamos supor que você chegou no valor de R$400 a diária. Não é porque você tem um custo, você tem uma despesa de R$400 que o mercado vai pagar. O mercado, os hóspedes não estão nem aí. Se você ganhou de herança, se você está financiando ou não, sei lá, as pessoas, o mercado não leva isso em consideração na hora de, né, o hóspede na hora de reservar, ele não sabe se tu está tendo uma despesa alta ou não, tá? E não é isso que vai influenciar a opinião dele. Então, você precificar com isso faz sentido para quê? Para ter uma base, uma ideia. Mas o mercado, os hóspedes não estão nem aí se você tem custo alto ou não, se o imóvel é financiado ou não, se você pagou direto. Não está nem aí. Então, isso é muito perigoso porque muitos anfitriões, sabe o que fazem? Menos que essa diária eu nem pago. Só que isso, por lógica, racionalmente não faz sentido, pelo que eu estou te explicando. Concorda comigo? Você pode ter a maior despesa do mundo, o mercado não vai levar isso em consideração. Imagina o hóspede, não, esse cara financiou, realmente ele tem mais custo. Isso não existe, não é isso que determina. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho? É um bom ponto de partida. É uma boa forma de você, sentir o chão ali, mas o mercado não está nem aí. Então, faz sentido? Faz sentido. Você deve levar isso à risca? Na minha opinião, não. Porque, mais uma vez, o mercado não está nem aí. Você só tem que saber, né, qual que é o seu ponto ali de virada, quando você começa realmente a botar um no bolso, mas não é isso que vai determinar se você vai conseguir cobrar a maior diária possível, tá? Não é isso. Então, toma cuidado, tá? Porque eu vejo muito anfitrião levando basicamente isso em consideração, ou estabelecendo isso como principal critério. Qualquer diária acima de tanto aceita, abaixo de tanto não aceita. E não é assim. Na baixa temporada você não vai conseguir, na alta temporada você vai conseguir uma coisa muito maior. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, tá? O que eu quero que você me ajude? Ficou claro isso? Coloca nos comentários, é importante eu saber, tá bom? Então, beleza. Acho que a gente já falou bem desses dois, e agora vai entrar, na minha opinião, o mais interessante. Esse é o mais importante. Demanda, ou chame como quiser, meu amigo, minha amiga. Procura. É isso que determina. O que está por trás aqui? A velha e conhecida lei da oferta e da procura. Quando a gente tem mais procura, quando a gente tem mais demanda, o preço aumenta. Quando a gente tem menos demanda, o preço baixa. Por que você cobra uma diária maior na alta temporada? Vamos supor o seguinte cenário. Você vai botar o apartamento, o imóvel que você mora para vender. Se no dia que você botar para vender 30, 40 pessoas te ligarem, o que você vai fazer? Você vai aumentar o preço. Tem outra pessoa procurando. Agora, se você botar a acomodação que você vive hoje para vender e passar 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem ninguém fazer uma proposta, o que você vai entender? O preço está alto, não é isso que o mercado está pagando. Então, a lei da oferta e da procura é muito clara. Quando tem mais procura, a gente cobra um valor maior. Quando tem menos demanda, a gente cobra um valor menor. Então, esse daqui, sim, meu amigo e minha amiga, a gente tem que levar em consideração. E aí é o seguinte, o problema não é saber isso que eu estou falando, o problema é saber como precificar com base na demanda e na procura, tá? Como que a gente
entende qual é o momento que está tendo mais procura, mais demanda para a sua acomodação, para a região que a sua acomodação está. Como que a gente sabe que nesse momento está tendo o pico de procuras de reserva para a sua acomodação? Por exemplo, no ano novo, qual é o momento que você pode cobrar a maior diária? Um erro muito comum que eu vejo de anfitriões é: Henrique, eu estou super feliz, eu já consegui a reserva para o meu próximo ano novo, sendo que falta 9 meses para chegar o ano novo. Eu penso, na hora eu já penso, cobrou mais barato que poderia. Por quê? Porque com 9 meses de antecedência, tem pouca pessoa procurando. O que um anfitrião que fatura alto, que cobra diárias cada vez mais altas, sabe? Que ele consegue cobrar a maior diária quando estiver no pico de procura, com a distância com o pico de procura. Faltando 9 meses para o ano novo, provavelmente não está nesse pico de procura. Faltando 9 meses, é uma meia dúzia ali que está procurando. Então, provavelmente, uma pessoa que consegue uma reserva com antecedência não está cobrando uma diária que poderia. Tá certo? Então, o que está por trás da lei da demanda e da procura, da oferta e da procura? Quanto mais procura, quanto mais demanda, maior o valor da diária que você pode cobrar. Só que, no caso do mercado de hospedagem, tem uma variável que complica as pessoas de enxergarem isso, que é o tempo. Então, a antecedência que uma reserva é realizada, olha que louco isso que eu vou falar, poucas pessoas sabem disso, mas se você virar essa chave, você vai colocar o seu negócio, a acomodação em outro patamar. O tempo, a variável do tempo, a antecedência que a reserva é realizada impacta diretamente no preço da diária. Olha que louco isso. Só que poucas pessoas enxergam, as pessoas não sabem dessa informação. E é exatamente isso a lei da oferta e da procura, tá? Poucos conseguem aplicar, apesar das pessoas saberem de uma forma intuitiva, é uma lei famosa, poucos aplicam, sabem como, né, executar isso. E existe, na metodologia Me Caso Casa, os 4 pilares da estratégia de especificação, que é exatamente o quê? Como que a gente explora essa demanda, que é o quê? Os 4 pilares: preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Então, esses 4 pilares combinados, eles conseguem explorar, né, essa demanda, essa procura, essa oscilação. Como que a gente consegue o quê? Cobrar diárias cada vez maiores. Que é exatamente o que os anfitriões faturam baixo e cobram diárias baratas. Não sabem e, consequentemente, não fazem. Tá? E agora você vai começar a ficar mais antenado a isso. Tá? Existe toda uma técnica, uma metodologia para a gente aplicar. E se você tem interesse nisso, dá uma acessada no meu canal do YouTube, tem vídeo que eu já gravei, gratuito, explicando cada pilar, como faz, o que não faz, por que é importante, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar... e eu botei 2 asteriscos, porque esse é o mais importante. Tá? O problema, mais uma vez, é como executar. Beleza? Então, beleza. Agora é o seguinte, agora vai entrar no que é mais comum, no mais clássico, e esse daqui as pessoas acham, isso é a minha opinião, tá? As pessoas acham que esse mais ajuda e, na minha opinião, mais atrapalha que ajuda. Bom, vamos lá. E aqui é o seguinte, concorrente. E por quê? Esse daqui é um clássico. E esse daqui, tem um traço parecido com esse. Por quê? Tem algumas coisas que são naturais, são automáticas, são instintivas, são intuitivas que a gente faz sem meio que se questionar. A gente faz, simplesmente faz. Se eu falar para você, pensa no elefante rosa. Não pensa no elefante rosa. Você pensou. É instintivo, é automático. O nosso cérebro é programado para isso. E aqui é a mesma coisa, tá? Quando a gente começa, e principalmente depois daquele contexto que eu te expliquei como a diferença, a quebra de padrão das profissões tradicionais para o aluguel de temporada, para o anfitrião, para o gestor de hospedagem, chame e entenda como quiser. O que acontece de diferente? Quando a gente começa, a gente sabe que não sabe como precificar. Então, qual é a coisa mais automática, mais instintiva que a gente vai fazer? Opa, deixa eu dar uma olhadinha no concorrente aqui, outra ali, deixa eu pegar uma ideia de preço. É natural, todo mundo faz isso, é natural. Agora, você concorda comigo que isso é automático, que isso a gente faz assim, por instinto. E aí, o que acontece na maior parte dos casos, que a maioria mesmo, eu chutaria mais de 90%, mais de 95%, sei lá, dos anfitriões adotam essa forma para sempre. Eu vou dar uma olhada nos concorrentes, deixa eu ver se eu estou fazendo um preço bom ou não. Só que olha só, você não entendeu aqui comigo que o que varia é a demanda? Que o que determina é a demanda? Não é concorrente que diz se você está cobrando diária certo ou não. É a demanda, é o volume, é a procura. E tem outra coisa.
Quando você compara a sua acomodação com a de concorrente, você está comparando duas coisas em situações distintas. Ó, vou fazer um exercício para você. Pensa na mesma acomodação, na exata mesma acomodação. Acomodação A e B. É tudo igual. Só que a acomodação A tem 90 comentários e a acomodação B tem 3 comentários. Você não concorda comigo que a acomodação com 90 comentários pode cobrar uma diária maior do que a de 3? Por quê? A 90 comentários passa mais credibilidade, passa mais segurança, passa um monte de coisa que a de 3 não passa tanto. Então, quando você compara a tua acomodação com outra, você não sabe, você não está colocando em pés de igualdade. Nem a mesma acomodação com tudo igual e só uma coisa diferente você poderia fazer isso. Tá entendendo? Então, quando as pessoas olham para os concorrentes, elas, primeiro, estão comparando maçã com banana, e já é difícil de botar em pé de igualdade. E segundo, não é concorrente que determina preço. E eu ouso dizer que, às vezes, o concorrente sabe menos que você. Já ouviu falar naquela história da precificação, da telefone sem fio? Quando uma pessoa conta uma história para outra, e a outra conta para uma outra, aí quando chega na primeira e na última versão, é completamente diferente. Eu gosto de falar aqui, a hashtag precificação sem fio. Por quê? Um fica copiando o outro não sabe o que um fez, é uma bagunça, uma coisa de louco. Então, o que eu estou querendo te alertar aqui? Não tem nenhum problema a gente, por intuição, por instinto, dar uma olhada nos concorrentes, para ter uma ideia, pelo menos para começar. Mas não é isso que determina. E eu ouso dizer que o concorrente sabe menos que você, tá certo? Então, olhar o concorrente parece que ajuda, mas na verdade mais atrapalha, tá? E tem uma outra coisa. Lembra que eu te perguntei a provocação que eu te fiz? Você já, por acaso, já viu alguma acomodação, um degrau inferior da sua, que você entenda que não é tão bom quanto a sua, né? É um degrau abaixo, mas que é mais reservado e cobrando, às vezes cobrando diárias até maiores? O que está por trás? Por que isso acontece? E aí você, teoricamente, poderia cobrar uma diária maior, mas você viu ali que ela, cobrando, fazendo o que ela faz, consegue mais reservas. Isso acontece, eu sei que acontece. E por quê? Tem coisas que você não enxerga. Tem coisas que estão por trás ali que você não enxerga. Simplesmente isso. Por exemplo, se eu virar para você e falar uma acomodação equipada, mobiliada, bem localizada, e uma acomodação mais simples, qual que vai trazer mais resultado? Qual que vai faturar mais? Aí você vai falar para mim, óbvio que é mais equipada, melhor localizada. E se eu te falar que toda bem equipada, toda boa, está na 5ª página de pesquisa e a mais simples está na 1ª página de pesquisa? E aí? Então, meu amigo e minha amiga, cuidado, olhar concorrente, na minha opinião, mais atrapalha que ajuda. Eu não faria. Eu não faço. Alunos da mentoria Me Casa, depois que aprendem a precificar com base na demanda e na procura, param de olhar concorrente. Param, tá? E aí, vou fazer a conexão com a última. Aí você me fala, mas Henrique, se não faz sentido eu comparar minha acomodação com outra acomodação, faz sentido eu comparar minha acomodação com alguma coisa? Sim, com ela mesma. E aí entra a 5ª e última forma de precificar que eu acredito que é mais não. Também faz sentido em conjunto com a demanda e procura, que é o quê? É o histórico. O que é o histórico? É quanto você já cobrou em períodos passados. E aí isso serve para uma boa base, um bom ponto de partida, tá? Porque você já sabe quanto as pessoas pagaram, você já sabe quanto... Só que isso, ao mesmo tempo, não quer dizer que você vai conseguir cobrar no futuro, tá? Tem alguns fatores por trás aqui da precificação, como eu te expliquei, né, da avaliação, por exemplo, que interferem. Por exemplo, quais fatores interferem na diária? Uma delas é o que eu vou chamar de maturidade do anúncio. Então, aconteceu comigo recentemente. Eu administro uma casa em Angra, a gente já teve 2 anos novos. O último ano novo, a gente não conseguiu cobrar o valor da mesma diária do que o do primeiro ano novo. Por quê? A gente deixou a casa fechada durante muito tempo para fazer obra, manutenção, enfim. E aí o que aconteceu? A casa foi perdendo ranqueamento, foi caindo. E aí, como a casa ficou com menos visibilidade, eu não consegui praticar a mesma diária da primeira quando ela estava bem ranqueada, quando ela estava bem posicionada, no topo, na primeira página de pesquisa. Tive até que explicar isso para o proprietário, porque é difícil dele entender. Mas, por que eu estou falando isso? Porque o histórico é um bom parâmetro, mas isso também não é garantia que você vai conseguir, tá? Mas, de regra geral, de uma forma geral, sim, você é um bom ponto de partida para você saber ali o que as pessoas pagam. Então, a melhor forma de precificar, na minha opinião técnica, é essas duas. É o histórico e é a
procura, tá? Demanda e procura. E aí, mais uma vez, tá, pessoal? Eu não vou conseguir aprofundar em cada um desses nesse vídeo, a ideia não é ficar muito cansativo, muito maçante. A ideia é abrir sua cabeça, é você ver o que é possível, o que as pessoas fazem, o que eu acho que faz sentido e o que não faz sentido. Mas eu quero a tua opinião e eu quero saber a tua realidade. Qual dessas 5 você aplicava? Qual dessas 5 você faz? Coloca aqui nos comentários. E além disso, qual dessas 5 você quer que eu aprofunde, que eu grave um vídeo, tá? Se vocês responderem, se vocês comentarem, eu prometo que eu vou gravar um vídeo falando, né, entrando no detalhe para te ajudar ainda mais. Tá beleza? Ó, estamos chegando ao fim. Eu espero que isso aqui tenha sido um conteúdo de valor para você. Procuro dar meu melhor, gratuito aqui. Mais uma vez, se você achar que esse conteúdo pode ajudar um anfitrião, um gestor de hospedagem, encaminha para ele, tá? Assim você me ajuda, assim você ajuda ele, a gente faz uma corrente do bem. E você aprendeu o quê? Porque anfitriões que faturam baixo cobram diárias baratas. Provavelmente eles estão precificando, olhando os concorrentes, com base na sua opinião, ou na opinião de pessoas que estão no grupo de WhatsApp, calculando o custo. Não é errado, mas também só levar isso em consideração, usar isso como a principal forma de basear a sua precificação, na minha opinião, é errado. Então a gente está entendendo aqui, olha o que a gente pode ter que trabalhar. É interessante, né? Espero que você tenha gostado e espero te ver no próximo vídeo, hein? Fui!